Essa semana nós recebemos aí mais uma triste notícia de dois policiais rodoviários federais em Fortaleza que faleceram após uma abordagem policial. Infelizmente, a morte desse e de tantos outros policiais não causa mais a comoção do que quando bandidos morrem e em muitos momentos em confronto diretamente com a polícia. E diante de uma sociedade que a cada dia desvaloriza mais o serviço policial, por que um homem quer ser policial? O que faz um policial, homem ou mulher, suportar o desrespeito, as restrições legais, as longas horas de serviço com baixo salário, o risco de sair de casa e ser assassinado ou ferido justamente em função do seu exercício, do seu trabalho? Existe alguma relação entre ser policial e ao mesmo tempo a pessoa de Deus, a vida cristã? Fique ligado que nesse vídeo falaremos um pouco sobre isso. Está começando aí mais um Na Lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios. E hoje, o vídeo de hoje, nós falaremos justamente sobre isso. A relação entre Deus e o policial, a relação entre polícia e a pessoa de Deus. Os policiais se deparam diariamente com as mais variadas ocorrências em que as pessoas são vítimas de todos os tipos de violência. Acidentes graves que resultam às vezes em várias mortes, confusões envolvendo geralmente pessoas extremamente violentas, roubos seguidos de morte, enfrentamento com bandidos altamente periculosos e também armados. Não importam as condições de tempo, frio, calor, chuva, o policial está 24 horas por dia e 7 dias da semana presente para servir a comunidade, para servir a sociedade. E mesmo em dias de folga, os policiais interferem em ocorrências para defesa própria e às vezes de terceiros e em muitos momentos com consequências irreversíveis. Como não é um super-herói, você precisa saber que o policial sofre com as descargas de estresse diário que a sua profissão lhe proporciona e precisa ser amparado pela pessoa de Deus, pela igreja e também pela sociedade em que ele desempenha o seu trabalho. Aqueles que esbravejam, que a polícia é despreparada, que a polícia é má, que a polícia primeiro mata para depois perguntar quem é, essas pessoas não conseguem enxergar mais humanidade no policial do que naqueles que são intitulados por eles como vítimas da sociedade. Muitos policiais convivem com problemas internos, como tentativa de suicídio, separações conjugais, desvio de conduta operacional, alcoolismo, depressão profunda e, em muitos casos, estresse pós-traumático. Além disso, lidam também com problemas externos, problemas sociais e comunitários que colaboram, às vezes, para o aumento da criminalidade e que afetam diretamente o cumprimento da missão da força policial. E se isso não bastasse, policial no nosso país ainda convive e patrulha em uma sociedade que está extremamente acomodada e que aceitou a violência de forma passiva e extremamente submissa e silenciosa. Infelizmente, os policiais em nossa nação, em muitos momentos, são constrangidos a verem suas ações legítimas sendo questionadas por causa de uma glamorização dos bandidos. O eixo do mal, se podemos dizer assim, encabeçados aí por criminosos em anos recentes, tem principalmente por causa de movimentos ideológicos e midiáticos diluído a responsabilidade do bandido, principalmente nas condições do ambiente, negando aí o fato de que a grande maioria dos crimes são cometidas por mentes más, por mentes extremamente criminosas. Para muitos movimentos ideológicos, o crime nunca é uma escolha do bandido, mas um condicionamento social e cultural. A senhora Márcia Tiburi, por exemplo, em uma entrevista que ela concedeu em 2015, afirmou que é a favor do assalto, porque, segundo ela, existe uma lógica do assalto. E aí ela dizendo, abre aspas, eu não tenho alguma coisa que eu preciso, e como eu fui contaminado pelo capitalismo, logo, eu posso pegar aquilo que eu preciso, mas do qual eu não sou
dono. Acredite também que não só na fala da Márcia Tiburi, mas sempre que acontece, por exemplo, manifestações dos chamados, né, black blocs, bandidos, né, que promovem saques, depredações, a mídia e muitos políticos saem em defesa desses bandidos dizendo que foram atos pacíficos. Entretanto, basta a polícia militar, por exemplo, agir para reprimir tais ações criminosas que logo todos os policiais são taxados de intolerantes, de que usaram força excessiva, usaram a força desproporcional. Assim, nós vivemos em um país em que bandidos são transformados em celebridades, em heróis da sociedade. Eles ganham filme, ganham biografia, ganham suas fotos estampadas em camisetas, em jornais e até nomenclatura condescendente. O bandido é apenas uma pessoa mal compreendida por suas vítimas. Infelizmente, enquanto vemos uma glamorização dos bandidos na sociedade em que nós vivemos, os agentes culturais brasileiros nas últimas décadas têm se esforçado para desmoralizar a ação policial e as instituições de segurança pública do nosso país, infelizmente, tem conseguido isso. Campanhas a favor da desmilitarização da PM, ações de partidos políticos e ONGs que limitam a ação da polícia, ao mesmo tempo expandem os direitos dos criminosos. E aqui eu faço uma observação rápida, que obviamente que existe uma minoria de péssimos policiais que abusam de sua função e que são corruptos e corruptores. Esses aí não merecem usar a farda que lhes foram entregues. Entretanto, o que muitos não conseguem enxergar é que esse esvaziamento da autoridade da polícia, essa glamorização do criminoso, tem forte impacto sobre toda a sociedade. Entre elas, eu posso citar aqui o aumento da criminalidade e a sensação de impunidade e insegurança em todos os ambientes que transitamos. Tristemente, a vítima em nosso país sofre duas vezes. Primeira vez, sofre na mão dos criminosos. E depois, sofre por não ver o criminoso sendo punido por seu crime. Contudo, como cristão, nós precisamos nos lembrar que Romanos 13, versículos de 1 a 7, fala sobre as autoridades instituídas por Deus. Romanos 13 nos fala que Deus dá autoridade ao Estado para que ele execute algumas funções vitais na sociedade em que nós estamos inseridos. Romanos capítulo 13 afere ao Estado o poder de punir os criminosos, sendo a polícia, em muitos momentos, o agente usado pelo Estado para essa punição. A polícia, como agente do Estado, porta a espada, como diz Romanos capítulo 13, versículo 4, para usá-la contra criminosos que atentam contra a vida de outras pessoas dentro da sociedade. Romanos 13 também mostra o efeito positivo de ser policial como agente do Estado. Promover o bem, protegendo os fracos e os vulneráveis. Realmente, em nosso país, eu não sei você, mas eu me revolto quando eu vejo policiais abusando e explorando aqueles que eles deveriam justamente proteger. Nesse momento, eles se tornam alvos de sua própria espada, ou seja, a punição do Estado, e merecem essa punição. Entretanto, como cristãos, nós precisamos sim honrar a polícia como autoridade instituída por Deus, principalmente no exercício legítimo de suas funções. Juntamente com a igreja, eu vou lhe dizer que a polícia pode ser identificada. Se existe o eixo do mal, a polícia e a igreja pode ser identificada como o eixo do bem, porque são instituições que valorizam a sociedade, valorizam o ser humano, não somente pelo que são em si mesmos, mas também como realidades que honram e dignificam a Deus como o autor e consumador, o criador da vida. Então, como cristão, entendemos que a polícia deve a sua existência à pessoa de Deus, porque não existe autoridade nessa terra que não proceda dele. E ao mesmo tempo a polícia recebe da pessoa de Deus o propósito da sua existência, que é promover o bem da sociedade, punindo aqueles que são maus. Dessa forma, o que faz um policial suportar todas as dificuldades que demandam a sua vocação? Essa é uma pergunta extremamente pertinente. A única resposta que eu posso lhe oferecer é que ser policial é um
sacerdócio, em que o policial, ao voltar para casa após um dia de trabalho, tem um sentimento de satisfação de ter servido como algo para a sociedade. Logo, precisamos, como cristão, enxergar o trabalho policial, sim, enxergar o trabalho policial como uma vocação. Isto é, a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos para governar a sua criação e, ao mesmo tempo, conceder dons às suas criaturas. Lutero dizia que a vocação é uma máscara de Deus. A vocação é uma máscara de Deus, uma maneira pela qual Deus se esconde nas relações e nas tarefas comuns da vida humana. Assim sendo, Deus nos protege por meio das autoridades legais. Logo, que possamos ver a pessoa de Deus, o nosso Criador, agindo nesse mundo criado por Ele, através do trabalho de policiais honestos e zelosos em sua vocação. Que Deus abençoe os policiais que, de fato, honram a farda e a autoridade que lhes foi dada pela pessoa de Deus.